Repita comigo então a tríade da fé. Porque a fé é assim. E esse mês nós vamos falar um pouco de fé. Já falamos a semana passada, no culto aqui que foi domingo pela manhã. Quem esteve comigo aqui domingo pela manhã? Glória a Deus pela sua vida. Saiu abençoado, diz amém. Isso. Quem não veio, deixa para lá. A gente não vai falar de quem não veio, né? Como eu disse, importante é quem estava aqui. Mas o assunto continua. E a fé, ela é extraordinária nas suas características. E hoje nós vamos ver um tripé que sustenta a fé, que faz a fé funcionar, e a graça de Deus se manifesta através da fé que nós temos. A 24 é o texto que nós vamos usar como base nessa noite. Marcos 11, 22, 23 e 24 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Repete essa frase comigo. A melhor tradução do grego para o português, para essa frase, não é simplesmente ter fé em Deus, mas é ter a fé do tipo de Deus. Ter a fé como Deus tem. Como é que é a fé de Deus? É isso que nós vamos ver. O pastor Isaías já deu um toque aqui de como funciona. É a fé de Deus, é a fé do tipo de Deus, é a forma como Deus manifesta a fé, é a forma como Jesus manifestou a fé, é a forma como nós precisamos manifestar a nossa fé também. Quem está me entendendo diz amém. Porque em verdade vos digo, ele começa a explicar que qualquer um, quem? Qualquer um, que qualquer que disser a esse monte, às vezes a gente fica achando que os milagres, que as bênçãos de Deus, elas acontecem apenas com algumas pessoas, com pessoas tidas como especiais. E querido, a pessoa mais especial aos olhos de Deus é você. Ninguém disse amém, então sou eu sozinho. Não me importo com isso, nem um pouco. A pessoa mais especial para Deus é você. Jesus morreu por você. Então, quando ele está dizendo tenha fé como Deus tem, e quando ele aumenta, quando ele amplia essa ideia, dizendo que qualquer pessoa, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar. Quem já falou com monte aqui? De vez em quando eu falo umas coisas assim. Eu fui para o carnaval lá em Baú, com esse pessoal que me encheu de comida. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz quando desci do carro foi levantar a mão e dizer assim: mosquitos desse lugar, saiam de perto de mim. Não toquem, não cheguem perto das minhas pernas e nem dos meus braços, e passem distante de mim em nome de Jesus. Você já falou com mosquito? Eu tive uma única picadinha de mosquito que está aqui. Ah, mas o senhor passou um repelente, é claro. Quantos sabem que Jesus é o pão da vida? Diz amém. Amém. Mas você almoçou hoje? Ah, claro, né? Mas Jesus não é o pão da vida? Então por que você almoçou? Vai jantar, né? Não. Hambúrguer? Quantos vão no hambúrguer hoje? Ninguém. Quantos vão na pizza? Ninguém. Arroz e feijão. Todo mundo vai fazer jejum hoje? Tem algum jejum marcado? Que medo, eles estão mexendo naquele treco ali. A última vez que mexeu naquilo veio água. Cuidado aí. Eu acho que eu sempre que o pessoal não diz, eu vou comer hambúrguer, eu pensei, trouxe oferta? Ou guardou o dinheiro para comer o hambúrguer depois, a pizza, o japonês, o chinês, o italiano, o alemão, sei lá. Como é que aquele país que come cachorro? Coreia? Sei lá. Quem gosta de comida coreana? Vietnamita? Come cachorro, né? Cachorro? Não, vietnamita. Uhum. Vai ver que comeu cachorro e não sabe, né?
Mas o que eu quero dizer com isso, querido, é que a gente tem que falar. Fala para o mosquito. Fala para o mosquito. Fala para o seu monte. O meu monte ali era o mosquito. Porque a gente foi no outro lugar lá que Dudu leva a gente nos lugares que é beleza. Mas tem muito mosquito, ele gosta muito. É porque ele ama Priscila demais. Aí leva ela em todos os lugares que tem mosquito. Não sei se pegou mal isso aí. Aí eu tô com o microfone na mão, né? Depois não vai dizer que eu sou igual ao seu irmão, não, né? Vai vir um nenenzinho aí esse ano, hein? Eu tô profetizando um nenenzinho esse ano aí. E às vezes a gente enfrenta uma montanha e a gente fica orando. Quantos oram quando estão diante de um problema? Você tem algum problema hoje? Quem ora diante de um problema? Os que levantaram a mão, não levantaram a mão, não ora. Está com problema, resolve sozinho e se vira. Sabe, às vezes os problemas, eles não se resolvem, porque tem problema que é para ser resolvido o coração, mas tem problema que você precisa dizer para o problema. Uma vez quando eu era jovem, há algum tempinho atrás aí, uns meses atrás, eu estava voltando da igreja batista, e quando eu estava passando ali chegando em casa ali na 43, alguém disse assim: tem um endemoniado ali na 44, vamos lá expulsar esse demônio, vamos lá, ajuda lá, vamos ajudar o padre, vamos lá expulsar esse demônio. Aí fomos lá expulsar o demônio. Larga experiência em expulsar demônio. Aí fomos lá expulsar o demônio. E tinha um irmãozinho lá de uma outra igreja que estava todo rasgado. Pensa no cara todo rasgado. Daqueles que usam camisa de manga comprida assim, né? Sapato social, camisa ensacadinha. Na época era moda. Todo rasgado. Ele queria segurar o demônio no braço. Eu já vi demônio jogar. Quem conhece o Hulk aqui? Douglas Hulk, nosso instrutor. Eu já vi demônio jogar o Hulk para cima, no corpo de uma menina. Não é na força do braço. E ele tentou. Naquela época eu não entendia como hoje, né? E nem sou um expert em demônio. Se tem problema com demônio, chama Maurício. O Maurício resolve o problema do demônio lá, né? Isso aí. O indivíduo quer orar: Senhor, tira o demônio dele, Senhor, tira o demônio dele, Senhor, tira o demônio dele, Senhor, tira o demônio dele. E o Senhor não tira o demônio dele. Porque você tem que dizer para o monte: demônio, sai em nome de Jesus. Sabe, tem hora que não é oração. É por isso que a fé do tipo de Deus é aquela fé que você crê e você fala. Tem horas que você tem que dar ordem, que você tem que impor a sua posição. E eu já falei de dois dos três tripés que sustentam a fé. Repete comigo assim: crer, falar. Se não fala, o milagre não acontece. Quem está me entendendo diz amém. Então a fala diz assim: ergue-te, lança-te no meio do mar. Se você não duvidar, ou seja, se você crer, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, tudo o que você disser, será feito. Repete comigo: tudo que eu disser, será feito. O grande problema dessa questão é que muitas das vezes nós temos a nossa fé inibida porque a gente baseia a nossa fé na experiência. E nem sempre nas nossas experiências, mas às vezes nas experiências de outras pessoas. A nossa fé fica baseada na experiência de outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que fulano, que você conhece, em algum momento ele teve uma enfermidade, por exemplo, e ele orou, ele jejuou, ele fez, aconteceu e no final morreu. E aí quando você passa pela mesma situação, você pensa assim: mas a experiência de fulano foi de que ele orou, clamou, jejuou e no final não deu certo, ele morreu. E isso anula a sua fé. Mas porque a sua fé está sendo baseada na experiência de outra pessoa.
Por isso a base da nossa fé, a base da nossa fé precisa ser a palavra de Deus e não a experiência dos outros. Nós não temos a capacidade, não somos Deus, nós não podemos julgar qual é o nível de relacionamento, o nível de fé, qual é a situação, qual é a questão que aquela outra pessoa está passando. Então isso não pode ser a base nem o sustento da minha fé. O sustento e a base da minha fé precisam ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda. Deus não pode mentir. Mas e fulano? Fulano profetizou que a empresa dele ia crescer e a empresa dele faliu. Eu não sei qual foi o problema de fulano, mas para uma empresa que faliram, dezenas delas prosperaram. Mas a gente está sempre olhando para o ponto negativo. Para cada pessoa que adoece e morre, quantas são curadas? Até de Covid. Morreram 200 e tantas mil pessoas para 10 milhões de casos. Faz a matemática e vê quantos são curados. Quantos a mão de Deus curou? Quantas pessoas são abençoadas? E a gente está sempre querendo basear nossa fé no ponto negativo, naquilo que não funcionou na vida de alguém, naquilo que não funcionou na experiência de alguém, ou talvez naquilo que não tenha funcionado nem mesmo na sua experiência. Repete comigo assim: a minha fé não é emocional. Sabe, a gente não pode basear a nossa fé nos sentimentos. A fé não está baseada naquilo que eu sinto. A fé precisa estar baseada naquilo que a palavra de Deus diz. A fé é baseada naquilo que eu creio, não por vistas, mas por aquilo que nós cremos. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, às vezes a nossa fé não acontece porque a gente não tem a disposição, ou seja, a própria fé para declarar e para falar contra uma situação que está se levantando contra nós. E o monte ele só sai, o monte não sai com oração, o monte sai com a declaração de fé. Repete comigo: o monte não sai com oração, o monte sai com a nossa declaração de fé. Então repete comigo assim: creio uma vez. É só contar no texto de 11, 23, como Jesus disse: se você disser, se você não duvidar, mas se você disser, se você crer com todo o seu coração e declarar, são 3 vezes dizendo para uma vez crer. Então você precisa dizer, eu preciso abrir a boca, eu preciso falar, eu preciso ter coragem. Está acontecendo coisas terríveis nesse mundo, está morrendo muita gente, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, eu não serei atingido. E como disse o pastor Isaías, criei, por isso falei. Mas eu também creio. Declara a sua fé, declara fé para a sua enfermidade, declara fé para a maldição, declara a sua fé, declara aquilo que você crê, porque quando você declara, o milagre acontece. Volte ao texto: porque em verdade vos digo, 11:23, que qualquer pessoa, você, diz assim, vira para quem está ao seu lado, diz você. Se tem um monte na sua vida, diz para esse monte se levantar e ir para o meio do mar. Isso é Bíblia. Quem conhece Moisés? É da Bíblia, aquele que você já leu lá. Ele escreveu o Pentateuco. Sabe quem é? Amém? Oh, glória a Deus, né? Moisés estava diante do Mar Vermelho. Faraó vinha lá atrás. Eu não sei, Deus tem senso de humor, gosta de finais eletrizantes. E ele esperou o Faraó chegar perto. E a fumaça, né, a poeira dos carros de guerra subiam quando rodavam ali sobre a terra do deserto. E o povo começou a reclamar com Moisés. E Moisés ora para Deus: Deus, o que eu vou fazer? Por que clamas a mim? Diga. Qual foi a ordem de Deus? Diga. Fala. Diga ao povo que marche. Tem hora que é de clamar, mas tem hora que é de fazer a declaração de fé. Eu tenho que desafiar você, querido, a crer, mas a declarar. Porque para você ter essa tríade completa, primeiro você crê, diga eu creio, depois você declara, diga eu declaro. Crie, por isso falei. Repete. Você é capaz de crer na promessa que a palavra de Deus fala para você? Abre sua Bíblia ou acompanha aqui comigo, que é mais fácil. Jó capítulo 36, versículo 11 diz assim: se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias.
Bota a mão sobre a sua cabeça e vamos trazer isso para a primeira pessoa. Diga assim: se eu ouvir, se eu o servir, os meus dias serão de felicidade e os meus anos serão de delícias. Você consegue crer nessa palavra? É essa palavra que você tem que declarar: os meus anos são felizes, os meus dias são felizes. Entendeu? O tempo que eu vivo são tempo de delícias. Eu usufruo, que feio. Eu desfruto. Pronto, desfruto. Você pode desfrutar também. E às vezes a gente não desfruta porque a gente só vê o lado ruim da coisa. Tem um salmo que eu gosto muito que diz assim: esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Às vezes a gente está triste por aquilo que passou, está inseguro por aquilo que vai vir, mas esse é o dia de você viver a expectativa máxima de Deus na sua vida. Esse é o dia das delícias de Deus, esse é o dia do favor de Deus, esse é o dia da felicidade de Deus sobre a sua vida. Então repete comigo assim: eu creio que esse será o melhor ano da minha vida. Diga assim: eu verei todas as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu verei a bênção sobre a minha casa, sobre as minhas finanças e sobre o meu ministério. Mas quem é que fala isso de fato todos os dias? Qual é a confissão que você faz quando algo dá errado? Qual é a declaração que você faz diante de uma enfermidade? Qual é a confissão que você faz diante da perda, de uma perda financeira? Sabe, tem muita gente que só abre a boca para dizer assim: para mim nada dá certo. Tinha um desenho animado que dizia: ô azar, como é que era o negócio? Ó vida, ô azar. E como é que é a história mesmo? Ó céus, ó vida, ó azar. Isso é do tempo de vocês, não é do meu. É por isso que eu não lembro. Isso é muito antigo, né? E às vezes a gente é assim: tudo dá errado para mim, nada funciona, nada dá certo, parece que as coisas não andam na minha direção, parece que a bênção de Deus nunca vem na minha vida. Parece até torcedor do Botafogo. Desculpa, falei. Perdão. O que eu fiz de errado? Por que está acontecendo isso? Quando já pensou isso, eu já disse: o que eu fiz de errado? Tem muita gente que está com vergonha de levantar a mão hoje, né? Sabe, o problema não é o que eu fiz de errado. O problema é o que eu criei de maneira errada. E às vezes a gente inverte as coisas. As nossas maiores crises não estão porque nós fazemos muitas coisas erradas, mas porque a gente crê de maneira errada. Quem crê errado, vive errado. Quem crê errado, pensa errado. Quem crê errado, se relaciona com a vida de forma errada. E aí é por isso que as coisas não dão certo. Precisa crer e precisa declarar. Tem um texto na Bíblia, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele é muito impactante, porque Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele diz assim: eu sou, o que ele disse? A ressurreição e a vida. Jesus estava afirmando o respeito dele próprio, ele estava declarando a fé dele, ele estava declarando: eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele chega perto do túmulo de Lázaro, ele diz: Lázaro, sai daí. O que ele fez? Ele creu e ele falou. Quem já disse para si próprio diante do espelho: eu sou abençoado? Todos os domingos hoje eu não falei de propósito. Porque se você crê nisso, você precisa dizer isso. Antes de sair de casa, todo dia, quando eu saio de casa, eu vou dizer para Deus: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Hoje eu espero boas notícias, eu espero a bênção do Senhor. A bênção que é para hoje, derrama ela sobre a minha vida. Me abençoa hoje. Eu digo isso todo dia. Mas não acontece nada de ruim na sua vida? Acontece. Coisas ruins acontecem. Mas isso em nada modificou a verdade de que Deus me ama e eu sou abençoado. Então eu digo: eu sou amado do Pai. Ontem eu estava tendo uma reunião muito especial com Daniel e com Alas, e estava aprendendo com eles um pouquinho a respeito de predestinação.
E assim, eu sou predestinado, eu acredito nisso. Eu sou predestinado. A Bíblia diz lá em Efésios que todas as bênçãos são minhas em Cristo Jesus. Por quê? Porque pelo beneplácito da sua vontade, Ele me escolheu antes da fundação do mundo para eu ser santo e irrepreensível. Se Ele me escolheu, eu aceito ser escolhido, eu quero ser escolhido, e eu declaro, eu sou abençoado e sou amado do Pai todos os dias. As coisas dão certo, irmão. Eu já contei para vocês quantas vezes numa semana que passou eu fui livre de acidente que eu vi, porque tem aqueles acidentes que a gente é livre e nem vê, porque você é amado do Pai. Agora fala, por que não fala? Por que está guardando isso para você? E às vezes as coisas dão ruim, às vezes as coisas dão errado, porque você não demonstra, não coloca a sua fé em ação. E colocar a fé em ação é falar. Esse é o jeito de Deus. Cri, por isso falei. Qual é o jeito de Deus? A gente gosta muito do cri e fiz, para depois dizer assim, foi porque eu fiz isso. Não é o jeito de Deus. O jeito de Deus é crer e falar. Quem está me entendendo diz amém. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são naturais, mas as coisas que não se veem são eternas. Os meus olhos não precisam estar, não devem estar presos àquilo que é natural. Os meus olhos precisam estar presos àquilo que é espiritual. A minha fé não é baseada naquilo que eu vejo, mas a minha fé é baseada naquilo que eu creio. Por isso lá em Coríntios 5:7, 2 Coríntios 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé, repete comigo, visto, mulheres digam eu ando por fé, homens digam eu ando por fé, mulheres digam eu ando por fé, homens respondam não por aquilo que eu vejo. Nós somos naturais demais quando a gente só consegue acreditar naquilo que a gente vê, quando na verdade nós precisamos crer sem ver, e a fé do tipo de Deus vai se manifestar na sua vida. A fé do tipo de Deus, ela se manifesta na sua vida. Lá no livro de João, no capítulo 9, tem o encontro de Jesus com um cego de nascença, e um dos discípulos de Jesus pergunta quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego. E quando você vai ver esse texto, eu vou ler com você 9, de 5 a 7, tem uma declaração de Jesus que é muito interessante. O versículo 5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Eu sou? Não, eu digo eu sou e você responde a luz do mundo, tá bom? Eu sou a luz do mundo. Mas por que Jesus disse que é a luz do mundo? Porque nos próximos momentos ele ia trazer à luz um cego de nascença que nunca tinha visto a luz. Quando ele disse eu sou a ressurreição, ele trouxe Lázaro de volta à vida. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele traz um cego de volta para a luz. Em outros momentos ele diz eu sou o pão da vida e multiplica pão. Em outros momentos ele diz eu sou a água da vida. Em outros ele diz eu sou o caminho. E todas as vezes que ele faz alguma declaração de fé, é porque uma porta se abre, é porque uma oportunidade se abre, e quem aproveita essas oportunidades recebe da bênção de Deus na sua vida todo esse tempo. Quem crê nisso diz um amém aí, dá um aplauso a Jesus em nome dele. A gente gosta de fazer fofoca, misericórdia. Gosta de fazer fofoca e gosta de ver fofoca. Fica entrando lá nas redes sociais, fica entrando naquele negócio que chama hashtag, só para poder ver o que está acontecendo. Hashtag descamisado, hashtag não sei o que. Tem um monte de hashtag e as pessoas ficam lá com o dedinho assim, olhando nas hashtags para ver o que está acontecendo naquele tempo. Top 3 do Twitter no Brasil. Como é que é o nome? Trending Top. My God, my English is bad.
E fica olhando lá só para olhar, para saber o que está acontecendo. A gente é fofoqueiro. Mas Deus colocou uma fofoca boa para você fazer. Diz para o seu irmão assim que está do seu lado: olha aí, posta no seu Twitter essa aí, hein? Coloca lá no seu Instagram, faz um stories aí e marca lá Projeto Betel, @Projeto Betel, @Fernando Betel 12. Olha Isaías 45, 24, o que diz? Isaías 45, 24 diz assim: de mim se dirá. Quem está dizendo isso? Uau! Quem está dizendo isso? De mim se dirá. Alguém passou no Enem esse ano aqui? Ano passado? Interpretação de texto, gente. Quem está dizendo? De mim se dirá. Diga o Senhor. É Deus que está dizendo. Diga o seu irmão, é Deus. Deus está dizendo para você assim: fale isso de mim. O que Deus disse? Está escrito lá, não sou eu que disse. De mim se dirá. O que Deus está dizendo para você? Fale isso de mim. Se você não quer falar, escreve. Por quê? Tão somente no Senhor a justiça e força. Então você vai dizer para Deus: no meu Deus existe toda a justiça. Você está falando dele, declarando: no meu Deus tem toda a força e tem todo o poder. É isso que Deus está dizendo. Fale de mim, diz que eu sou o Deus de justiça, diz que eu sou o Deus de poder. Faz essa declaração, declara isso sobre a sua vida, que a justiça de Deus está sobre você, e quando você se sente fraco, Ele te faz forte, porque toda a força está sobre a sua vida. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco, logo eu estou. Mas de onde vem essa força? De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça de Deus pela fé, e tão somente no Senhor a força. A força que te sustenta vem do Senhor, não é a força do seu braço, é a força de Deus na sua vida. Eu digo amém para isso. Então nós precisamos dizer que Cristo é a nossa justiça, nós precisamos dizer que Cristo é a nossa força, e declarar isso todos os dias, continuamente. E quando você começar a declarar, quando você começar a falar, e você transformar isso num hábito na sua vida de fé, você vai ver que as coisas vão começar a fluir de maneira extraordinária na sua vida. Diz: eu creio. Uma outra situação: às vezes a gente se sente menosprezado, pequeno ou apequenado diante de determinadas situações. Então, quando nós falamos alguma coisa, nós não falamos do ponto de vista do servo coitadinho sofredor, mas nós falamos do ponto de vista do trono de Deus, porque esse é o lugar espiritual aonde nós estamos. Diga assim: eu estou assentado com Cristo. Então você não começa a sua declaração de fé como um próprio coitado. E às vezes a nossa oração é tão isso, né? Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador, miserável. Não! A justiça de Cristo já cobriu a sua vida. Quando você diz: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, você pode até se sentir um pecador miserável, talvez até o seja do seu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, você é um pecador justificado. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus já remiu e já pagou pelos seus pecados. Você é um abençoado. Você nunca vai ser mais abençoado do que é hoje, porque toda a bênção que veio sobre a sua vida, Jesus já pagou o preço na cruz por ela. E às vezes a gente não entende isso. A gente parte de uma posição de miséria, e quando a gente faz isso, a gente está dizendo que o sacrifício de Jesus e a obra de Cristo não foram suficientes para nos abençoar. Hebreus capítulo 10, 11, 12 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Está falando da lei, dos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, e usa até uma redundância: nunca, jamais podem remover pecados.
O versículo 11 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, diga para sempre. Para sempre significa para sempre. Não tem fim. Então Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O que o sacerdote fazia? Sacrifício, 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 que nunca eram capazes, de maneira nenhuma, nunca jamais eram capazes de remover pecados. Apenas cobria os pecados por algum tempo. Mas Jesus, uma única vez, num único sacrifício, ele pagou o preço por todos os pecados. Então o versículo 12 conclui dizendo assim: aguardando daí em diante, Jesus, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus se assentou. O que Jesus fez? Um sacerdote nunca se assentava, porque o trabalho dele era contínuo, nunca acabava. Jesus se assentou. E qual é a nossa posição? Diga assim: eu estou assentado com Cristo. E não é isso, sou eu que estou dizendo, não. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 1, 2, 3, leiam comigo isso aqui. Ressuscitado com Cristo, diz eu. Mas eu ainda estou nesse corpo ruim. É porque esse negócio é fé. Logo, logo você vai ter um corpo bom. Eu vou ser bonitão. Não só aos olhos da minha esposa, que sumiu dali, nem da minha mãe. Quando a minha mãe me vê de novo, ela vai dizer: você está lindo. Eu vou dizer: eu sempre fui. E ela vai dizer: eu sempre achei. Mas agora vai ser verdade, porque a mãe mente, né? Ei, que delinquinho, né? Não. Mas quando você estiver no céu, tu vai ser lindo. Você ressuscitou. O que aconteceu com você? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos colocou aonde? Qual é a sua posição? Diz lá: assentado. Como é que você começa a sua oração? Não é orgulho nem arrogância você dizer: Senhor, eu tomo a minha posição em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo? Acima de todo principado, de toda potestade, assentado ao lado do Senhor. Essa é a sua posição. Você não ora para ser aceito, você já é aceito. Você já é aceito não por aquilo que você faz, mas você é aceito por aquilo que você crê, por aquilo que Jesus fez. Não é... Oi, amor, você está aí. Você sai daqui, aparece aí. Está igual o Felipe, né? Ela desaparece de um lugar e aparece no outro. Teletransporte espiritual. Se eu disser alguma besteira, depois ela assim: eu vi, você não estava lá, estava sim, escondido me vigiando. Irmão, a nossa posição em Cristo é acima dessas coisas. Agora eu sou crente, você olha para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está sentindo, você olha para a sua posição, você olha para a frustração, você olha para o problema que você está enfrentando, mas a sua vida em Cristo, a sua área espiritual, ela é muito superior a tudo isso. Por isso eu tenho que declarar com a minha fé: eu estou assentado em Cristo, eu sou justiça de Deus, eu sou amado do Pai, eu sou amado do Pai, eu sou justiça de Deus, eu estou em Cristo muito acima de todas essas coisas. Meu Deus, abre a mente desses irmãos, Senhor Jesus, abre a minha também. Quantos querem ter a mente aberta e o coração para essa verdade? 1 Coríntios 15, 25 e 26: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Qual o último inimigo a ser destruído? E está chegando o dia que não haverá mais morte. Nós vamos viver para sempre ao lado de Jesus. E muitos que estão aqui não vão ver a morte antes que Jesus nos chame, ao tocar daquela trombeta, e a gente desapareça de repente aqui. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus.
então Cristo vai reinar até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. O pé faz parte do corpo. Quem tem pé? Eu tenho, bate aí. Os inimigos vão estar debaixo dos pés de Cristo. Mas nós somos o que de Cristo? Diga, o corpo. O corpo de Cristo tem pé? Quem é corpo de Cristo aqui? Os inimigos de Jesus serão colocados debaixo dos pés da igreja. Todos eles. Quem entende essa verdade diz amém. Essa é a nossa posição. A gente começa a orar e a declarar a nossa fé a partir dessa posição. É uma fé posicional em Cristo Jesus. Mateus 22:44 diz assim: disse o Senhor a meu Senhor, isso não, Jesus parafraseando Davi, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos estarão debaixo dos pés da igreja. Diga, eu creio. Sabe, dê ordem, tenha coragem, entenda a sua posição em Cristo. Essa semana experimenta isso com fé. Diga para um problema você vai sair em nome de Jesus. E experimenta fazer isso com fé. Tem hora que nós temos que dizer para a montanha, e você vai se surpreender como a montanha vai se levantar e vai acabar lá no meio do mar. Porque Deus é contigo. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus através da sua boca. É a fé de Deus. Crie, por isso falei. Se eu creio, eu falo. Se eu declaro, eu falo. A fé de Deus vai fazer com que essas coisas aconteçam. Diga assim, eu creio. Sabe, não ajuda não. Você não precisa ajudar Deus. Diga para quem está do seu lado, diz assim, meu amigo, não precisa ajudar Deus. Não precisa. Não ajuda Ele não. Só creia e fale. Creia e fale. Creia e fale. Declare a sua fé. Não precisa nem ficar ajudando Ele. Creia, confesse e você vai receber. Vamos repetir essa tríade? Crer, confessar e receber. De novo? Crer, confessar e receber. Tem muita gente que está na igreja, irmãos, e não expressa essa fé, não declara essa fé, não faz valer a fé de Deus. Então, assim, tem crentes que tem uma atitude de o que for vai ser, o que tiver que ser, será. E essa é a fé do crente, o que tiver que ser, será. E nunca consegue alterar circunstância nenhuma na sua vida, porque continua deixando a sua vida ao acaso. Isso é coisa do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. O crente não faz assim. O crente determina, porque a posição dele é acima das circunstâncias. Agora tem um outro grupo de crentes que até crê. Todo mundo é crente, né? Mas tem um grupo que até crê, mas não confessa. Crê na mente. Eu estou crendo que a água vai vir na minha boca. A pessoa crê na mente, não fala. É claro que aqui é uma brincadeira. Se eu falar também água vem na minha boca, ela não vai vir por causa disso. Eu não estou aqui para tentar a Deus. Mas a nossa fé, ela precisa ser declarada. É preciso que a gente entenda isso. O nosso silêncio não reflete a vontade de Deus. Como é que Deus criou o mundo? Através da sua palavra. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E você pode dizer, mas o ser humano caiu. Caiu. Mas Jesus nos restaurou a posição original. Assim como Jesus é, nós somos também nessa terra. Tem alguém aqui que já experimentou fazer uma loucura dessa e falar alguma coisa e ver o milagre acontecer? Deixa eu ver, tem alguém? Ah, glória a Deus, eu pensei que eu fosse o único doido aqui. Isso pode acontecer na sua vida também. Diga assim, eu creio. Mas não creia porque eu estou dizendo, não. Lembra do versículo 23 de 11, né, de Marcos, que a gente leu? Qualquer um que disser. Qualquer um. Pedro disse para Jesus, é o Senhor, sou eu. Se é, manda eu ter contigo. Jesus disse, vem. E Pedro foi. E andou sobre as águas. Porque ele tinha poder para isso? Não, porque ele creu na palavra de Jesus. E declarou. Tomou atitude. E deu um passo de fé. Sabe, às vezes você está precisando dar um passo de fé na sua vida. Para mudar essa história.
para mudar esse relacionamento familiar, para mudar essa circunstância que você está vivendo, para mudar essa situação. Às vezes a gente convive dentro de casa com gente endemoniada. Alguns são assim, eu recebo testemunhos de alguns irmãos que passam dificuldade. Sabe, você não vai dizer para a pessoa, demônio, sai em nome de Jesus, porque às vezes se você fazer isso para o seu pai, vai levar antigamente chamava de pedala Robinho. Mas você pode dizer por trás dele, o demônio vai ouvir. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E vai dizendo, mas não aconteceu, eu falei. Continua falando. O que eu disse? O que eu disse? Romanos 10, versículos 5 e 6 diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz. A justiça que vem da fé, ela é, diga, declarada. Diga, declarada. Nós ordenamos, irmãos, o poder está na palavra. O poder está na palavra. Nós declaramos e as coisas acontecem. Marcos capítulo 4, versículo 26 e 29, tem uma parábola bacana do reino. E disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado o tempo da ceifa. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. Eu estou diante de uma igreja que entende muito de Bíblia. O Novo Testamento fala em dois tipos de semente. Quais são eles? Agora eu peguei vocês. Quais são os dois tipos de sementes que o Novo Testamento fala? Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Quais são os tipos de semente que continuam valendo no Novo Testamento? Dinheiro, oferta e palavra. Quem semeia vento, colhe tempestade. Sabia que isso é bíblico? Tem um versículo na Bíblia, já falei aqui para vocês, né? Isso é coisa da lei. No Novo Testamento, as duas únicas sementes que você planta e você colhe, que a Bíblia fala, uma é dinheiro. Quem semeia pouco, colhe pouco. Está lá no livro de Coríntios, Paulo fala sobre isso várias vezes. E o outro é palavra. Aqui Jesus está falando de dinheiro ou de palavra? De palavra. Então você semeia o quê? Palavra. Como é que você semeia uma palavra? Falando, declarando, colocando a sua fé em forma de palavra. Então o reino de Deus é assim, querido, como se um homem lançasse semente na terra. A semente que ele lança é a palavra. E depois ele faz o quê? Diz assim, vai dormir. Não é o que diz aí o texto? Depois ele dorme e se levanta. Quantas vezes ele precisa dormir e se levantar até que uma semente plantada brote? Depende da semente. Mas o que ele faz para a semente brotar? Nada, ele só semeia. A Bíblia diz que a terra por si só ela frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio da espiga. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Isso é uma palavra profética, mas isso é tremendo. O milagre é como se fosse a gestação de um bebê. Qual o dia do seu aniversário? Você nasceu nesse dia. Amém? Qual o dia você foi concebido? Você não sabe. Você não sabe. E o milagre da fé, da semeadura é assim. O bebê ele é concebido e a pessoa esquece, mas 9 meses depois ele aparece.
Sabe, a semeadura é assim, irmão. A gente fala, a gente crê naquilo, e Deus vai fazer crescer e vai fazer frutificar na sua vida também. Você crê nisso? Qual é o monte que você precisa dizer? Monte, sai daqui e vai para o meio do mar. Qual é o problema que você precisa declarar a sua fé em cima dele? E lembre-se daquilo que eu falei no começo: não declare a sua fé em cima da experiência das pessoas. As pessoas podem ter experiências negativas, mas a gente não sabe quais são as circunstâncias que envolvem a vida de uma pessoa. Mas nós podemos crer. Diga: eu posso crer no que a palavra diz. Então, quando você começa a confessar acerca da sua vida financeira, por exemplo, eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, irmão, mas declara a fé em cima da sua vida financeira. Continua confessando. E no questão de trabalho, continua trabalhando, vai se aprimorando. Deus vai abrindo porta para você. Começou a orar pelo seu casamento, está ruim, continua declarando. Continua declarando. Vai declarando que seu marido é um príncipe, mesmo que ele seja um xureque da vida. Continua declarando. Declara que essa Fiona vai se transformar numa princesa. Continua declarando. Deus faz o milagre da fé através da declaração de fé que nós fazemos. Quem está me entendendo diz amém. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão. Vamos repetir? Primeiro a erva, nasceu a plantinha. A plantinha cresceu e aí vem a espiga. E por fim essa espiga vai frutificar. Depois, no final, vem o grão. E a bênção chegou na sua vida. Agora você não viu, você semeou. Diga: eu creio. Se a gente não falar, as coisas não acontecem. Ezequiel 37, versículos de 1 a 10, eu não vou ler esse texto todo, você já conhece ele, eu tenho certeza. O Senhor apresenta ao profeta Ezequiel um vale cheio de ossos secos. E diante daquele vale de ossos secos, o Senhor faz uma indagação. Ele pergunta: Ezequiel, esses ossos secos poderão voltar a viver? Esse cemitério de ossos secos poderão voltar a viver? E Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes. Eu não sei. Eu não vou dizer que não, porque depois o Senhor diz que sim e volta. E eu não vou dizer que sim, e depois o Senhor diz que não e nada acontece. Então Ezequiel, ele foi politicamente correto. Ele disse: sim, Senhor, que sabe. Sabe, às vezes esse monte de ossos secos, ele representa a mesma coisa que aquela montanha. Esses ossos secos, às vezes, é um casamento quebrado, acabado, falido, sem paixão. Às vezes esses ossos secos é aquela luta que você está tendo para se livrar das drogas, do vício. Às vezes esses ossos secos é a falência, é a perda do seu emprego, é a sua falência financeira. Às vezes esse vale de ossos secos, ele representa alguma coisa muito ruim na sua vida. Mas Deus disse para o profeta: fala para os ossos secos. E o profeta disse: o Senhor que sabe. E Deus insiste com ele: profetiza, filho do homem. Diga aos ossos secos, voltem a viver. Diga sobre a sua família, volte a ser uma família amorosa. Profetiza sobre a sua vida. Se você viveu sozinho e solitário, você agora vai viver em família novamente. Profetiza sobre os ossos secos da sua vida. Eu não sei, eu não posso dizer para você, mas o Espírito Santo, ele está compartilhando agora no seu coração. E está mostrando para você que tem circunstâncias da sua vida que são, na verdade, ossos secos, e que um milagre pode acontecer quando você abrir a sua boca e declarar a vida de Deus, o poder de Deus e o milagre de Deus. Diga: profetiza. Profetizar é falar sobre o monte, falar sobre a crise, falar sobre o problema. Talvez você esteja vivendo assim a sua vida muito semelhante, como eu já disse, a esse vale de ossos secos. Mas o que eu quero dizer para você é que nessa noite, diga assim: hoje, pela palavra de Deus, essa história pode mudar. Diga de novo: hoje, pela palavra de Deus, essa história pode mudar. Aonde é que essa palavra de Deus precisa estar? Diz assim: na minha boca, no meu coração, e no coração, por isso falei. Quem tem monte para mandar jogar no mar? Quem tem ossos secos na vida que precisa dizer: voltem a viver agora em nome de Jesus? Você é uma dessas pessoas? Você é uma dessas pessoas? Você é uma dessas pessoas? Eu te desafio agora a dar um passo de fé que pode parecer loucura para você, mas que também pode mudar a história da sua vida. Você não tem nada a perder, apenas creia, apenas acredite em Deus. Eu vou usar uma frase aqui que talvez não seja nem muito correta teologicamente, mas eu quero apelar ao seu coração.
Dê uma chance para Deus. Talvez você já tenha dado chance para tanta coisa, né? Você já fez tantas coisas para tentar resolver a sua vida. Já procurou ajuda em tantos lugares, em tantas pessoas. Hoje é o dia de você dar uma chance para Deus. Qual é o monte? Qual é o problema? Qual é a crise? Qual é o vale de ossos secos? Profetiza sobre ele e veja a sua vida mudar. Dá uma chance para Deus. Quem me entendeu? Ok, você é inteligente, eu sei que você entende. Quem é capaz de crer nessa palavra? Se você crê nessa palavra, fique em pé agora no lugar onde você está.